me apresentar, né? Eu sou o Danilo Amilcar, sou estudante de Geografia, fui aluno da Rede Emancipa em 2016, 2017, quando eu queria passar na USP para fazer Geografia. Em 2018 eu entrei, né, com a ajuda da Rede Emancipa mesmo, no vestibular. Eu morava na Brasilândia na época, entrei na universidade. Em 2019, meu irmão falece, né, uma das vítimas do massacre de Paraisópolis. Inclusive, a gente tem uma homenagem para fazer, né? Tem um texto que a gente vai discutindo sobre ele, sobre quem são esses 9, né, para explicar. Eu acho que o intuito das nossas rodas de conversa são sempre permitir a troca do conhecimento, porque na nossa concepção de educação, ninguém sabe mais do que ninguém, mas a educação se constrói a partir da troca, né? A partir da vivência das pessoas. Então, eu pedi para a gente fazer uma rodada rápida de apresentações, assim, falar quem é, de onde são, como que chegou até aqui, qual é essa relação com as lutas, né? Nós estamos com duas pessoas aqui fundamentais para luta dos direitos humanos, sobretudo acho que na cidade de São Paulo, a Renata Prado, que é uma das fundadoras da Frente Nacional de Mulheres do Funk, além de bailarina, além de, assim, uma pessoa extremamente simpática e pra frente, assim, mas que promove a partir da arte, eu acho, né, e de tudo que a arte pode significar, de empoderamento, né, que a gente pode não aceitar o sistema, mas se viver, mas também estamos aqui com a Roberta, que, enfim, conheço há tanto tempo, assim, porque os atos da resistência, exatamente, sempre que tem um ato de luta, a Roberta tá lá e não só tá, mas ela se dispõe a cantar, contribuir, a levar o grupo dela. Então, um espaço de troca, não sei o que vocês acham, mas eu gostaria de fazer uma breve apresentação de cada um. Depois, um texto sobre as homenagens, um texto curto, assim, e abrir a nossa conversa mesmo, assim, para trocar. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Renata Prado, sou formada em Pedagogia pela Unifesp. Dentro da Unifesp fiz uma pesquisa através do PIBID, na Lei 10.639. Sou dançarina de funk, nascida e criada no Itaim Paulista, extrema zona leste. Tenho 33 anos, então a minha adolescência eu vivi 100% na periferia, como qualquer jovem de periferia. E foi um momento onde o funk estava tendo uma guinada, culturalmente falando, aqui na cidade de São Paulo. Então, nesse momento que o funk está tendo essa efervescência, nesse momento que o funk está se tornando um fenômeno cultural, é o momento que eu estou sendo adolescente e estou vivendo tudo isso. Então, por conta dessa minha vivência com o funk, eu entrei na universidade e decidi que eu iria pesquisar a história do funk no Brasil, fazendo uma relação com as questões étnico-raciais, porque se a gente sabe que o funk é cultura negra e existe uma lei que nos obriga a falar de cultura negra nas escolas, então a gente pode falar de funk nas escolas. Então a minha linha de pesquisa dentro da universidade ela é muito voltada para o funk educação a partir da Lei 10.639, sobre a Lei 10.639, e em 2017 eu fundo a Frente Nacional de Mulheres no Funk, que é uma organização político-feminista dentro do movimento funk. É a única organização composta por mulheres negras, funkeiras, nacionalmente atuando no campo político. E a vontade de criar a Frente Nacional de Mulheres no Funk se deu justamente por a gente olhar para o cenário do funk e perceber que é uma juventude desassistida politicamente, é uma juventude que não se aproxima dos seus direitos, é uma juventude que não acessa o Estatuto da Juventude, né? Porque a gente está falando de uma juventude extremamente marginalizada, e é com essa juventude que eu me propus a ser militante, a fazer essa formação política com esses jovens, e é por isso que surgiu a Frente Nacional de Mulheres do Funk, porque a gente acredita que o jovem precisa se aproximar dos seus direitos, né? E a forma que hoje tanto os partidos ou até mesmo o movimento social, quando ele se aproxima do movimento funk, é de uma forma muito distante, mesmo querendo se aproximar. Não tem a mesma linguagem, né? Não tem os mesmos códigos sociais que a juventude do funk está acostumada. Então, trazer uma linguagem
política mais periférica para a juventude do funk é o trabalho que a Frente Nacional de Mulheres do Funk vem fazendo desde 2017. E hoje eu sou essa pessoa militante do funk, nascida e criada no Itaim Paulista, extrema zona leste. Costumo dizer que eu faço parte da primeira geração de funkeiros da cidade de São Paulo, porque realmente a gente pegou, a minha idade permitiu com que eu vivesse isso e pegar essa guinada, até porque o funk é uma cultura muito jovem, né? Então eu consegui, mesmo dentro, eu cresci nisso e consegui ir para a universidade entender o que é esse fenômeno social, cultural que a gente chama de funk e trazer esse debate para o movimento social, porque olha o que aconteceu em Paraisópolis, né? Então, o que aconteceu em Paraisópolis é só um resultado de que a gente precisa, sim, aproximar o movimento social do movimento funk, né? Essa é a minha breve apresentação. Agora eu passo a bola para a amiga aqui do lado, para ela seguir com essa apresentação. Tudo bom, gente? Eu estou muito curiosa para saber o que trouxe vocês até aqui, o que vocês estão buscando. Eu vim atender um chamado. Eu sou cantora, sou produtora, sou inquietante, alucinada por tudo que, de regra, nem pizza eu consigo. Meu marido está aqui, não sabe, nem eu não consigo pedir pizza do jeito que está no cardápio. Tem que mudar alguma coisa, botar uma elite no meio desse negócio, qualquer coisa assim diferente. E é muito louco você falar isso, Renata, porque a Renata fala da cultura do funk, que é uma cultura nova, e a minha fonte é o samba. Tão marginalizado quanto, tão difícil quanto, tão mal assistido quanto. As pessoas falam até hoje, a avó ali ouve um sambinha. Se liga, mano, de onde tem sambinha aqui? Porque seu balé não é balézinho, sua orquestra não é orquestrinha, seu samba também não é assim. Né? Não vem diminuir uma cultura tão rica e tão forte, que veio de longe, tão longe, que não dá nem para dizer se veio do Rio e São Paulo, que é pouco. É ancestral isso aqui, essa cultura de um povo. E trabalhar com a velha guarda desse movimento me encantou. Porque eu era educadora popular, trabalhei muitos anos no Aprendiz, com o Gilberto de Mestre, e eu trabalhava com o Gilberto de Mestre na Educação e com a Eliana Tranquesa diretamente. Eu trabalhava na favela da Das Ruas. E o meu trabalho ali era suscitar possibilidades de articulações comunitárias para trazer o governo para fazer o seu papel ali dentro daquela comunidade. Não deixar aquilo um gueto, uma rua onde moravam 5.000 pessoas, no meio da Vila Olímpia, e eu consegui trabalhar aquilo durante 4 anos para potencializar todos os saberes daquela comunidade, que era mal vista e não tinha voz. Só que quem patrocinava isso era uma mulher que era perseguida, a capivara dela era maior do que nos bandos da comunidade, porque você puxava o DBC da dona das Luz, tinha um monte de infrações, né, sonegação e tudo mais, e eu tinha um educador que mais deseducava do que educava, que o Gilberto era. Né, muita gente amava o Gilberto, você com certeza deve ter visto coisa dele na faculdade, e tinha gente que odiava ele veementemente. Mas ao mesmo tempo era um formador de opinião, e só por isso já me rendi aos encantos desse homem que me encaminhou no samba. Então, por conta do meu trabalho social, eu vim parar na Vila Madalena. Vocês falam nada. Vila Madalena tem o quê? Boemia, samba, você faz o quê? Larga o teu trabalho no outro dia e começa a trabalhar às 6 horas da tarde. Né? Para fazer do meu trabalho social a cultura que eu promovo nos projetos que eu crio de rua, nas bandas e nos apoios, e colocar assim a minha voz a serviço da transformação social pela cultura. Ocupação de espaços públicos, que é o que a gente faz há 10 anos aqui no Largo de Santa Cecília, cantando para orixá do lado da igreja, e o padre detesta a gente, porque a gente abre batendo palma para Exu, e a gente faz isso mesmo, levando toda a minha ancestralidade que veio junto com o meu samba. Cor da minha pele, a minha roupa, o meu cabelo, o jeito de eu me comportar, tudo isso faz parte da minha cultura. E o meu orixá também. Então, se você gosta do meu samba, você vai ter que exaltar assim o meu orixá e toda a religiosidade que implica a vida de um sambista. Não sou sambista, não me apresento assim. Estou galgando espaço para um dia ser considerada. Tenho um bom olhar para reconhecer quem é sambista, quem traz a tradição, quem vai para o barracão de domingo comer macarrão com a galera, ajudar na feijoada da comunidade para levantar dinheiro para fazer o pavilhão daquele ano, o desfile daquela ala. Então eu conheço bem o sei me comportar.
não vou beijar o pavilhão e deixar o batom nele nunca na minha vida. Nunca. Nunca. Então eu já sei as regras ritualísticas do samba que tem a ver com a cultura ancestral afrodescendente. Então, trazer um pouco isso a serviço da nossa transformação social, acho que é o papel que a minha voz está aqui para fazer. Ser ouvida e não ser só escutada na balada é muito importante para mim. Então, eu estou muito feliz de poder falar um pouco dessa cultura e do que me move para tentar amenizar algumas mazelas que a gente viu na vida de tanta gente, né? Passa por isso. Sou de Campinas, isso é importante falar. Campinas é a última cidade no mundo a libertar os negros escravizados. A última. Eu detestava samba. No dia de carnaval eu falo, ai que horror, olha que absurdo. Sua boca aberta é muito importante para mim. Porque é isso, assim. Hoje em dia eu fico desse jeito, como você está. Como assim? E hoje eu sou uma articuladora comunitária e artística do samba. Por favor, do samba. Então, aqui à disposição. Eu acho que o nosso intuito com esse seminário, primeiramente, assim, ele é organizado a partir do Núcleo de Direitos Humanos, que ganha uma força muito grande quando a gente perde um dos nossos, Denis Henrique, que está aqui, meu irmão, esse aqui, que, enfim, tinha 16 anos. E eu acho que de lá até aqui é uma grande trajetória, não só para os familiares, mas para o movimento de educação popular, que, enfim, tinha um dos alunos que tinha acabado de perder o irmão ali para a violência policial. E aí é quando minha mãe está aqui, dá um oizinho aí, irmão. Ana Cristina Quirino, DDDS. Enfim, cola com a gente, começa a se organizar também. E a gente não queria que esse seminário fosse como o Paulo Freire condenava, né? Ele batia o pé na educação bancária e dizia que isso não leva as pessoas para frente. A educação bancária é aquela que você chega e... desculpa, eu queria dar essas duas lembrancinhas aqui para as nossas convidadas, antes que alguém... E eu já... Essa daqui eu não sei se é minha, então eu vou fingir que é. Se não for agora sim. Mas eu vou deixar aqui porque eu vou falar sobre a arte também, rapidamente. Então a gente queria que fosse um espaço de troca, porque a gente entende que por mais que a gente tenha uma experiência muito grande nessa área, a gente não é o centro do universo e nem quer que seja, né? Eu acho que algumas pessoas comentaram aqui sobre um conceito que a gente trabalha muito na rede Emancipa, que é periferia em qualquer lugar. O capitalismo cria um centro, isso é como a indústria social foi construída. O capitalismo sempre tem um centro e depois desse centro tem um monte de coisa que fica para fora, ou é marginal ou é periferia, sempre assim. Então a gente entende que nós aqui em São Paulo, por exemplo, a nossa luta pelos 9 que perdemos, não é a única dos direitos humanos, mas ela se liga com uma luta das periferias. E é por isso que todo o seminário, mas também em especial as nossas rodas de conversa, né, de troca, a gente quis construir a partir das nossas referências, né, do porquê a gente luta. Então, vou mostrar aqui na arte da camiseta, ou, enfim, tem as lembrancinhas aí, acompanhem, porque a gente decidiu homenagear e tentar em cada espaço pelo menos uma das pessoas que são referência para a nossa luta ou para a luta dos direitos humanos. Então, tem aqui o pajé Chaquiabá, Vicente Chaquiabá, que faleceu recentemente, e era uma liderança indígena, né, do Cerrado brasileiro. Tem aqui o Nego Bispo, liderança quilombola, referência para o mundo, né? Não só para os quilombolas, para o Brasil, mas é uma referência para o mundo, que fez uma passagem recentemente. A gente tem os 9 que perdemos, temos Paulo Fontineres aqui, a Dorothy Steng, os 9, a Marielle está aqui, o Amilcar Cabral, o grande militante, que faria 100 anos esse ano, está aqui também, Dandara dos Santos, Chico Mendes, porque a gente entende que a luta dos direitos humanos é realmente uma luta que hoje está se ligando, se conectando. O nosso intuito com esse seminário era justamente esse, que a gente pudesse se encontrar para conversar, trocar, sem ser aquela coisa de sentar em frente a uma pessoa, muito branco, velho, falando durante 2, 3 horas, a gente tem que dizer que aprendeu alguma coisa. Mas a gente volta, né, naquela ideia de troca e tal. Nesse sentido, a gente promoveu as conversas abertas, foi muito difícil, viu? Selecionar as pessoas, todas as nossas referências, assim, para cada roda de conversa. E a nossa tem um tema, que é cultura popular, é uma ferramenta ancestral. Que isso é uma das bases do Emancipa. A nossa educação, acredita, a gente, né, vai no cursinho aos sábados, enfim, tem outros cursos que funcionam outros dias, mas sobretudo aos sábados,
com alguns princípios, né? E um dos nossos princípios de base, de educação mesmo, é que a nossa cultura, a cultura que é popular, não a central, industrial, que vende, que se revende por aí, mas a cultura popular é uma tecnologia ancestral de sobrevivência. Não à toa, a gente convidou essas duas pessoas incríveis aqui para compartilhar dessa referência, para poder socializar mesmo tudo que a cultura que cada uma vive, né, e faz tão bem como referência na cidade, sobretudo, assim, pode ajudar a construir uma luta por direitos humanos. Que a gente construiu aqui um textinho apresentando os 9 que perdemos e o porquê nós homenageamos eles aqui. Então eu vou ler rapidamente, aí eu já passo a bola de novo para a gente continuar a troca, fazer uma provocação também, porque acho que todos aqui são muito potentes, a gente tem que trocar mesmo, só um instante. Tem uma homenagem para cada um. A gente fez, foi muito bonito. A gente fez um texto para cada homenageado, um grupo homenageado, né? Os 9 que perdemos. Os 9 jovens assassinados em Paraisópolis, ocorrido em dezembro de 2019, num evento trágico que evidenciou as graves violações dos direitos humanos que persistem nas periferias urbanas do Brasil. Durante uma ação policial em uma festa na comunidade de Paraisópolis, Baía 17, 9 jovens tiveram suas vidas ceifadas, gerando indignação nacional e internacional. Marcos Paulo de Oliveira Santos, Denis Henrique Quirino da Silva, Luara Victória, Gustavo Cruz Xavier, Denis Guilherme dos Santos, Gabriel Rogério de Moraes, Eduardo da Silva, Matheus dos Santos e Bruno Gabriel dos Santos. A mídia, bem como órgãos de Estado, incitaram falsas justificativas para a morte dos jovens, como resistência à abordagem policial e pisoteamento, pela comoção dos participantes do baile. Desculpas essas para desresponsabilizar o Estado pela violência ocorrida, proporcionada nas favelas do Estado. O caso gerou intenso debate sobre o uso excessivo da força policial, a criminalização do funk e da cultura periférica, a discriminação racial e periférica e a falta de políticas públicas eficazes para garantir a segurança e o respeito dos direitos humanos dos moradores das favelas. Desde então, movimentos e organizações de direitos humanos têm se mobilizado junto com as famílias para exigir justiça, transparências e medidas concretas para prevenir a repetição de tais tragédias, destacando a necessidade urgente de uma reforma profunda nas políticas de segurança pública e na garantia dos direitos de todos os cidadãos, independente de sua origem ou situação socioeconômica ou racial. Os policiais envolvidos na ação hoje são réus na justiça. Eu acho que eu queria fazer uma provocação que vocês começassem compartilhando, né? Acho que várias pessoas aqui vieram trazendo, além da nossa base, né, para a roda de conversa, um conjunto de referências teóricas que todo mundo aqui quer socializar, o que eu acho muito bonito, para pensar a luta de direitos humanos, porque é isso, a nossa concepção é um corpo que a gente hoje no Brasil tem que fazer uma luta gigantesca para unir e dizer, olha, são crimes contra os direitos humanos, são violação, que é isso, tem os seus recortes raciais, de gênero, o que está acontecendo na Baixada Santista, aqui, né, em São Paulo, acho que evidencia muito isso, porque ao mesmo tempo que algumas favelas estão sendo ocupadas pela rota, tem prédios gigantescos, que nem foram inaugurados ainda, mas já tem donos, e que estão completamente vazios, sem nenhuma polícia, sem nenhum policiamento. E no momento que, pensando um pouco, né, no momento que o Brasil vive, a gente saiu de um governo completamente fascista, né, que matou mais de centenas de milhares de pessoas negando vacina e que dizia que, publicamente, que direitos humanos é coisa de bandido, de vagabundo. E, assim, hoje, como militante de direitos humanos, vendo todas essas pessoas aqui que não só atuam, mas querem se aprofundar nesse tema, eu fico vendo o quanto que a gente está certo, independente da burrice alheia. Porque a gente não está falando sobre a violação pela violação, mas o quanto que é uma denúncia do que essas violações significam sistematicamente contra os nossos, né? E aí tem os recortes indígenas, os recortes nas favelas, os recortes da população trans, sobretudo no centro de São Paulo, né? E o recorte histórico, enfim. Seria mobilizar essas ideias para o presente, sabe?
porque as nossas homenagens são, as rodas de conversa são os 9 que perdemos, presente. O que é presente? Né? Através da arte, através dessa tecnologia ancestral que nos fez sobreviver à escravidão, que nos fez sobreviver, né, à época da ditadura, e não é diferente hoje, porque eu acho que é isso. Por mais que o funk seja despolitizado em muitos sentidos, e é um movimento que ainda tende a crescer muito, pelo menos eu me esforço, acho que a gente tenta nesse sentido, né, de fazer avançar, mas eu acho que é através dessas ferramentas, né? Se não querem funk, hoje eu dou aula com funk. Né? E eu queria fazer essas provocações para vocês duas, porque o que você fala sobre a lei da cultura negra e vamos ensinar funk nas escolas porque é direito, eu acho que promove uma diferenciação, sabe, de política, de transformação social. Eu queria ir já abrir para vocês também. Bom, pensando na luta dos direitos humanos relacionada com a educação popular, eu acho que primeiro a gente tem que pensar tipo, o que é educação popular, né? Eu, enquanto pedagoga, eu enxergo a educação popular como qualquer tipo de situação onde você possa absorver um conhecimento que vai ser útil para a sua vida. Isso é educação popular. E isso pode acontecer de várias formas, né? Hoje a gente está aqui sentada na FESP, que é uma faculdade muito importante no cenário de São Paulo, de formação política. A FESP é um lugar muito importante politicamente falando na formação de várias pessoas que representam politicamente a gente aí. Então a gente está num espaço, por exemplo, falando de educação e direitos humanos sentado em roda, né? Então isso já quebra um pouco do que a gente entende dessa educação quadrada, tecnicista que a gente tem nas escolas, né? Então, vamos utilizar esse espaço aqui para a gente entender os vários tipos de pedagogias que a gente pode absorver para aprender, que a gente pode desenvolver para aprender. E eu aprendi que ao longo da minha trajetória, fiz escola pública, menina preta na periferia, estudou escola pública e entrou na universidade. Então, muito do que eu sei hoje eu tive que aprender sozinha. Coisas no básico, assim, de você ler um livro, aprender a fazer um fichamento, coisas básicas que não foi ensinado, porque você veio de uma escola muito precarizada. E aí, quando eu entendi como que funciona de fato esse método de educação, eu falei, não é isso. Que bosta, assim, tipo, não quero isso, assim, a gente pode ensinar de outras formas. E aí foi quando eu comecei a resgatar o meu histórico de vida, que foi o funk. E aí eu comecei a pensar como que a gente poderia atrelar a educação ao movimento funk. E aí o caminho que o sistema me deu foi a Lei 10.639. Mas eu acho que a gente tem um jeito ancestral de aprender também, né? Principalmente na questão oral, da parte da cultura. Então a gente tem várias formas de aprender. Quando acontece o que aconteceu em Paraisópolis, em dezembro de 2019, muda o cenário político para o movimento funk de um jeito muito drástico, assim, né? Antes, sempre morreu muita gente em baile funk. O problema do que aconteceu em Paraisópolis foi porque morreram 9 juntos. Esse foi o problema da mídia, para a mídia. Já se aproximando das eleições, pensando no curral eleitoral, o Ricardo Nunes ele pensa como ele se aproximaria do movimento funk. E aí teve um ato que foi relevante para a história do funk em São Paulo, que é Arqueiro Carnão, que foi a ocupação do Teatro Municipal, onde se teve um acontecimento lá, show de funk e tal, com empresários do funk, que isso para mim já é uma problemática, porque aí você já vê os empresários do funk se aproximando de política pública e a possibilidade do lobby ali na nossa cara, né? Então a gente já vê esse cenário, a gente vê o Ricardo Nunes ali assinando uma coordenação de políticas públicas direcionada para o movimento funk na cidade de São Paulo, dentro da Secretaria Municipal de Cultura. Para o movimento funk, isso é um avanço, né? E o Ricardo Nunes não teve essa ideia sozinho, né? Tem ali os grandes empresários querendo dinheiro público, existe ali uma possibilidade, porque a gente tem um chefe de Estado que se arreganha para esse tipo de política porca,
E aí juntou o útil ao agradável, os caras, né? E aí acontece isso em prol de um benefício político pro Ricardo Nunes, pra sua política de direita, mas ainda assim ele assinou um papel que foi importante para o movimento funk, que foi a criação de uma política pública, que arrisco dizer que se a gente tivesse isso antes de 2019, talvez problemas como o que aconteceu, talvez não teria acontecido. A gente poderia ter evitado, porque hoje a polícia pensa em invadir um baile funk depois do que aconteceu. Antes eles invadiam mesmo e, vamos lá, terminamos de dar a multa na pizzaria de comer, vamos ali no baile funk bater nos moleques. Tranquilamente. E eu falo isso porque eu sou sobrevivente disso. Eu passei a adolescência inteira correndo de polícia em baile funk. Então, quando a Cris fala pra mim, Renata, da galera do movimento do funk, foi a única pessoa, a Frente Nacional de Mulheres do Funk foi as únicas que ainda se manteram do lado dos familiares de Paraisópolis. E o estar aqui é porque a dor que você sente poderia ser facilmente a da minha mãe. Facilmente da minha mãe. Porque eu corri de muita polícia em baile funk. Numa época que tinha muito mais baile. E a polícia também era tão ostensiva quanto. Chegou a ponto de ser... A violência acaba sendo uma diversão pra gente. Porque eu corria de polícia sexta, sábado e domingo no baile funk, chegava na segunda-feira na escola e sentava com os meus amigos e falava, e aí, conseguiu fugir do baile como? Porque eu vi você correndo pra rua de lá, mas eu vim pra cá. Caraca, você viu que fulano quebrou a perna. Pô, fulano tomou uma cacetada do polícia, você viu que tá vivo. Então a gente chegava na segunda-feira na escola contando história. O que você fez no final de semana? Corrida da polícia. E é tão violento que isso acaba soando a nossa narrativa cotidiana. Então, pleitear políticas públicas para o movimento funk é fundamental na cidade de São Paulo, porque o funk é um fenômeno cultural. Né? O funk, quando ele toma uma identidade paulistana e ele se coloca na cidade, a gente tem uns problemas com que, não sei se vocês acompanharam, em 2014, os rolezinhos que aconteciam no Shopping Itaquera, que era uma juventude que não tem espaço, gente. Todo mundo já foi encontrar um date no shopping. É comum da vida de um paulista, o shopping. E aí essa juventude gigante que tinha na época do Orkut, resolve fazer uma comunidade de rolezinho. E aí essa juventude vai para um shopping. E aí quando chega no shopping, que é um espaço privado, acontece o que aconteceu. Que aí os seguranças olhando um monte de corpos negros, andando pelo shopping, sem mostrar nenhum tipo de violência ou perigo para a sociedade, porque ali não tinha ninguém armado, não tinha ninguém fazendo nada, só tinha corpos negros ocupando um espaço de forma massificada. E aí quando acontece isso, vira um problema. Isso vai pra mídia e não sei o que e tal. E isso acontece depois do que o Da Leste morre. E aí a gente também tem os crimes de maio. Que muitos dos crimes de maio correspondem aos familiares de muitos funkeiros que morreram lá na Baixada. Então, o movimento funk ele sempre é pautado a partir da violência. Acontece uma violência grande, o funk tem uma guinada. O canal da Condzilla foi até então, uns 10 anos atrás, foi um fenômeno mundial na internet por causa do funk. E isso reverberou politicamente, porque a gente começa a ver um monte de jovem se achando no direito de ocupar as ruas, ouvindo funk que fala sobre crime, que fala contra a polícia, que fala sobre sexo de uma forma aberta. Isso vira um problema político, social. E aí o que a gente tem para resolver esse problema? A polícia. E o resultado disso? Os 9 que perdemos. Só que hoje a gente está recalculando a rota. Então hoje é importante que a gente pense políticas públicas para o movimento funk. E hoje o poder público está sendo obrigado a ouvir o movimento funk. E aí às vezes a gente fica se perguntando, quem é esse movimento funk?
É os Novos de Paraisópolis. É o cara que vende bebida no baile funk. É a Frente Nacional de Mulheres do Funk. São as pessoas que perderam os seus entes queridos dentro do baile funk de várias formas. Porque os 9 que perdemos é só uma frente de várias pessoas que se perderam no baile funk. Os 9 não foram os primeiros que morreram. E vai morrer mais gente. Vai morrer mais gente. Porque a gente está na polícia. Hoje a gente tem o Tarcísio. E olha o que aconteceu na Baixada. Então, é importante que a gente olhe para a política de uma forma que a gente pense estratégia de como se aproximar disso. Porque não adianta a gente fazer o que a gente está fazendo aqui se a gente não conseguir comunicar esse diálogo que a gente está fazendo lá na ponta. O meu trabalho é explicar para a juventude do funk que existe um negócio chamado Estatuto da Juventude, no qual eles precisam se aproximar, se apropriar e entender que eles têm direito. Enquanto a gente não entender que a gente tem direito, a gente vai ainda sofrer na mão desse governo fascista. Porque não é porque o Lula ganhou que está tudo ganho. Todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que não. Inclusive, até mesmo dentro da nossa política de esquerda, a gente tem grandes problemas para a gente avançar em várias coisas. Porque, para mim, uma militante de 15 anos do movimento funk, ver o Ricardo Nunes abrindo uma coordenação de políticas públicas para o movimento funk, sendo que em 2014 a gente tinha o Haddad e ele não fez isso, me dá vontade de se matar. Assim. E aí eu acho que a gente tem que ser honesto nas nossas críticas, principalmente com a gente. Sabe? Porque em algum momento eu espero ter a oportunidade de falar isso que eu falei pra vocês na cara da Haddad. Falar, pô, mano, você perdeu uma oportunidade de fortalecer o movimento funk de 2014 pro Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, ele consegue ser pior que o Covas. Ou um maluco baixo, esdrúxulo como esse, vir aqui fazer uma política pública relevante pro funk, depois que a gente perdeu 9 moleques em baile funk. A gente teve que morrer 9 pra vocês aprenderem a fazer política. Sabe? Então, é revoltante. É revoltante e eu não alivio nem pra esquerda, mano. Por isso que quando vocês falam que eu perguntei, rolou greve lá na faculdade. Pô, mano, tem que voltar na faculdade pra falar que vocês têm que fazer greve, mano? Pô, pra puxar greve naquela faculdade foi um inferno. E a gente tinha que entrar na cabeça, a gente entrava na mente mesmo, ia de sala em sala, explicando por que a gente queria greve. E falava, vocês é pelego mesmo, vocês só estão pensando no umbigo de vocês, porque eu quero me formar. Eu fiquei 10 anos na Unifesp. Entrei em 2013 e me formei esses dias. Um mês atrás, a colação de grau que teve lá, foi a minha colação. Que eu entrei em 2013. Fiquei 10 anos na faculdade. Sabe? E não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de falar. Porque pra mim o caminho foi muito mais difícil. Demorei pra ficar na faculdade mesmo. Dane-se. Não vim do colégio objetivo. Tive que aprender a fazer fichamento sozinha. Tive que aprender a ler sozinha. Sabe? Tive que fundar o NUG com os meus amigos que chegavam meia dúzia de preto na faculdade. Nós, mano, aí, o que já vai fazer? Mano, vou fundar aí um bagulho aí pra nós ser nós, né, mano? Vamos fazer alguma coisa por nós. E aí juntou um monte de 8 pessoas, falou, qual que vai ser o nome? Vamos começar fazendo roda de conversa e hoje é o que é. Sabe? Mas, pra finalizar a minha fala, que eu acabo emendando um monte de coisa, eu sou de Gêmeos com ascendente aquário, então eu falo muito. Eu tô falando tudo isso porque existem várias formas da gente educar. Existem formas. Eu tenho a Frente Nacional de Mulheres do Funk, tenho o NUG, tenho o Emancipa, tem rodas de conversa, tem sarau, tem batalha de rima. A gente pode aprender de diversas formas. E eu acho que o nosso compromisso com essa juventude desassistida é aproximar essa juventude do Estatuto da Juventude. A gente hoje está numa juventude que tem ranço partidário. Isso é muito sério. E hoje, antes de eu chegar aqui, eu estava no encontro de negros e negras do PSOL. E hoje eu me filiei ao PSOL. Depois de 15 anos na luta, hoje eu decidi me filiar
a um partido político porque eu preciso maturar algumas andanças políticas para o movimento funk. E chega um momento da luta que a gente precisa da estrutura, não adianta. A gente precisa estar dentro da estrutura. Sempre mudar, né? Exato, a gente precisa entrar. Então depois de 15 anos eu falei, não, vou parar de ser rebelde, vou ir. E não me arrependo. Mas hoje eu estou nesse lugar porque eu entendo que depois de 15 anos, e ainda com... Tá bom, vamos lá, pessoal. Sabe? E falo isso de uma forma muito honesta, do tipo, tá bom, vamos lá, pessoal. Porque eu sou dessa... Eu vim dessa juventude que teve ranço partidário. E a gente sabe o porquê. A gente sabe o porquê que a juventude tem ranço de partido. Ah, nem esquerda nem direita, a política é tudo igual. É isso que a gente ouve da juventude. E aí, como que a gente desfaz isso? Não vai ser juntando os moleques em caravana, levando pra Alesp ver plenária e assembleia. Não vai ser assim que eles vão se aproximar. Então, cabe nós aproximar esses jovens do direito deles, e aí sim a gente vai começar a pensar na possibilidade de começar a politizar essa juventude, porque a gente precisa, porque é urgente, me dá agonia de ver a política podre que o Ricardo Nunes faz com os empresários do funk, porque a gente está falando sobre a vida da juventude que é muito fácil de se manobrar por pouca coisa. A gente vai entrar agora num momento político onde a direita vai investir dinheiro na quebrada para fazer jogo sujo, para eleger o pessoal deles. De entregar a cesta básica 12 horas antes do dia da eleição a fake news. Assim, isso vai ser o mínimo. Vai ser o mínimo. Então, se hoje a gente está na ideia de trocar algo, o que eu poderia dizer é, vamos nos apropriar dessa política, dessas conversas, dessas possibilidades de ensinar e levar para a periferia, principalmente para a juventude de quebrada. Porque é a juventude que é o futuro. E morando no Itaim Paulista, eu vejo a crescente de adega, tabacaria, igreja. E o fechamento de escolas oferecendo ensino médio está crescendo. E aí eu fico me perguntando onde que está a juventude. Se nem no baile funk de rua eles estão querendo ir. Porque não está tendo. Então onde que está essa juventude? O que eles estão fazendo? Né? Então a gente vai ter que buscar esses jovens nesses espaços e politizar eles se a gente quiser fazer alguma mudança. Para não acontecer o que aconteceu em Paraisópolis de novo. Porque a gente não pode permitir com que isso aconteça novamente. Foi uma vez só. Assim como a gente perdeu uma Marielle só. Tem coisas na política que eu acho que precisa acontecer uma vez só. E o que aconteceu em Paraisópolis não pode acontecer mais. Então a gente tem que ter um compromisso político de construir e de cobrar políticas públicas direcionadas para o movimento funk de um jeito honesto. Não do jeito porco que o Ricardo Nunes vem fazendo. Porque o meu medo é ver esse cara ganhar. E aí eu não sou romântica na política. Porque na política, a política de esquerda ela é muito coração e pouco ódio. Isso me incomoda. Apesar de eu ser essa pessoa querida e carismática, eu sou uma pessoa que tem muita raiva. Eu tenho muito ódio. E aí meus picos de raiva é aqueles discursos que eu dei lá na audiência de Paraisópolis. E aí é onde todo mundo fica chocado e depois fica assustado. Mas nossa, Renato, você não tem medo de morrer? Ai, gente, eu tô aqui porque eu tô defendendo porque 9 morreu. Se eu tivesse medo de morrer, eu tinha ficado em casa. Sabe? E ainda corri o risco de morrer. Então eu finalizo aqui minha fala, eu não falo demais.
passo a palavra aqui para minha amiga. Dá 5 ou 10 minutinhos? Eu acho até que a gente não precisa nem estender muito, né? Porque também eu não quero atrasar a outra mesa aqui dos trabalhos. Mas tem um lanche ainda. Sim, sim. Mas eu queria fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma lição. No nosso caso, a Rê traz toda a vanguarda das periferias e eu falo de um tempo um pouco antes. E eu acho que se a gente quiser saber um pouquinho mais do nosso futuro, inclusive se posicionar, saber ouvir as pessoas, abrir um diálogo, a gente tem que saber de onde a gente veio. Não foi só 9 que morreram, são tantos outros que morrem todos os dias. Eu tive minha mãe assassinada. Eu, que sou filha de uma mulher que foi vítima de um feminicídio em Campinas. Eu fiquei 10 anos de luto e o samba me salvou. Então, como você disse, eu anotei porque é uma coisa muito importante. Eu quero abrir meus apps, minhas redes sociais, para a gente continuar conversando. Porque eu anotei, quando você fala que ganhou um fomento para trabalhar, é de dentro que a gente tem que comer. É pegar, sim, os equipamentos da própria estrutura escravocrata, tosca e suja, para a gente ganhar dinheiro e fazer eles ouvirem a gente. Quando eu fui cantar no Teatro Municipal, com outras mulheres, eu, mulher preta, eu saí andando na rua com a mala. Falei, vamos lá, eu te dou carona. Não precisa me dar carona. Eu já escapei de tanta coisa, já fiquei atrás de um carro de polícia, de um carro forte para não levar tiro, porque eu era a única pessoa que estava indo testemunhar contra os caras que mandaram matar minha mãe. Eu era a única, não foi ninguém, eu fiquei sozinha na rodoviária de Campinas, esperando. Só Deus sabe o medo que a gente tem. Ou então tem um ponto de Pombagira que é assim: juraram de me matar na porta do cabaré. Juraram de me matar na porta do cabaré. Eu estava na porta do cabaré esperando trazer dinheiro para poder enterrar minha mãe, que nem isso ela tinha. E ela era dona do cabaré no Jardim Tatinga, numa zona de meretriz da cidade de Campinas. A única zona a céu aberto ainda hoje. Minha mãe era dona do bordel lá. Eu aprendi a cantar lá, para entreter a minha mãe, que era o único lugar que eu ia. Estava separada da minha bebê de graça, na zona. Lógico. Minha mãe era dona do negócio. O que eu ia fazer? Então, assim, tudo isso que acontece na vida da gente nos prepara para a gente estar perto. Então, as dores são as mesmas. Não importa. Se juntar todas as minorias que eu faço parte, que dizem que eu sou minoria, eu sou gorda, eu sou pobre, eu sou periférica, eu sou preta, sou uma cubeira. Tem mais algumas coisas que vocês podem falar, mas enfim. Deixa pra lá. E aí você consegue ver, juntando tudo isso que eu sou, minoria ou cacete. Né? Minoria ou cacete. Então, eu acho que primeiro a gente se reconhecer a partir de quem veio antes de nós, que um povo que não reconhece a sua história, a sua tradição, nunca vai ser um povo livre, jamais vai saber, vai se entender. Minha prima até hoje pergunta pra mim se ela pode pedir cota. Porque qual é o cor do bico da sua teta? Fala pra mim. Isso resolve bastante. Ou então você pergunta pra polícia atrás de quem que ele corre. Pergunta pra você ver se eu sou preta, atrás de quem que ele corre. Até hoje eu entro na farmácia e alguém fala assim, pois não. E não é porque está preocupado se eu estou achando ou não o produto que eu quero. É porque eu sou tatuada, que eu tenho cara de louco, pode achar que eu vou roubar lá. Todo mundo faz isso. A gente sabe. Quem sabe de onde vem o racismo. Né? E aí você sabe se você é branco, se você não é, se você é desfavorecido ou não socialmente. E aí, pedagogia. Primeiro, saber ouvir as pessoas. Ouvir bastante para você aprender. Aí você faz a tese de doutorado que você quiser. Porque a gente tem mania de ler o enunciado da matéria e sair sentando como se fosse o maior especialista do assunto, e eu que lido com a velha guarda de perto, eles morrem, eles vão embora. O meu papel aqui é ser ponte de gente que virou encantado, que não está aqui mais. É falar do Toninho Melodia, que é o puta de um compositor pernambucano que veio trabalhar de pintor aqui e que fugiu da polícia pra caramba para poder fazer samba. É falar do Geraldo Filme, que foi o maior expoente nosso e ainda é 10.000 vezes menos conhecido que a Bandeira Barbosa, só por causa da cor da pele. É mais falar da Madrinha Eunice, que está lá no bairro da Liberdade. Quem falou que vai fazer o trabalho? Você, amor, você que falou. Tem uma estátua ali da Madrinha Eunice, que é a única estátua que recebe oferenda no centro da cidade, como se fosse uma entidade. Porque o bairro da Liberdade, por conta do Chaguinha, não é um bairro, nunca foi um bairro de orientais, nunca foi um bairro de orientais, sempre foi um bairro aquilombado, barato, por isso que o povo que chegou foi morar lá, como foi na Bela Vista. E agora estão descobrindo o milagre de que tem um cemitério, mano, cemitério preto, jura, você
aprofundar nisso que vocês estão falando, eu recomendo o making off do documentário do Racionais Mil Truta, Mil Tretas. O making off do DVD Mil Truta, Mil Tretas é um making off de 1 hora que conta toda a história preta do Bexiga, da Liberdade. Tem muita coisa agora só saindo. assistam. Tem muita coisa saindo, muita coisa aparecendo, porque começaram a mexer. O progresso que o Adoniran falava, ele chega com isso também, vai tirando o véu da história. Então é muito importante vocês conhecerem e saberem a respeito do que vocês vão fazer. Principalmente, gosta daquilo, a gente que é educadora sabe, a gente trabalha com o melhor interesse da criança. A gente não impõe nada. Em projetos de vida, a gente vê qual é o melhor interesse e de que forma eu posso facilitar isso. Eu não vou lá dar nada porque às vezes eu nem tenho. Muitas vezes, quando a gente vem conversar com vocês, a gente sai comovida só com a apresentação, de ver tanta potência e falar, bom, o que eu vou falar vai fazer diferença na vida das pessoas? Esse homem que entrou agora, esse homem acabou comigo e fez diferença na minha vida. Ele me jogou num filme, fazendo um filme, longa-metragem, só por ser cantora de samba que eu vou cantar as músicas do Douglas Germano, o filme inteiro, que é um cara extremamente politizado, branco, politizado e consciente. Não sou mulher só em março, não sou preta só em novembro. Não sou. Então, eu acho que a gente tem que começar a sair das caixinhas. Me incomoda coisas segmentadas, tipo, vou falar de mulher só para mulher. Não sou Marisa. Não sou Marisa. Não vou ficar falando. Marisa, não sou Marisa. Porque tem aquela coisa assim, eu criei 2 filhos. Meus filhos não são machistas, eu contribuo com um mundo melhor. O meu marido, coitado, ele fala alguma coisa, pula no jugular dele, louca, pra gente poder entender. A causa negra não é uma causa só minha. A causa das pessoas com deficiência não é uma causa só da pessoa com deficiência, é uma causa humanitária. Como é que a gente pode ver alguém ser segregado por causa da cor da sua pele, sendo que isso é a coisa mais superficial que tem? Eu sou isso, eu sou a coisa mais superficial. Não é possível. Não é possível que a sua questão... Eu era uma filha da puta legítima, imagina o que eu passei. Literalmente, minha mãe era prostituta. Ninguém brincava comigo na rua. E é o que me dá mais orgulho é contar a história da minha mãe. E foi isso que a gente conseguiu passar nas telas. Eu falei, se fosse fazer uma freira, alguma coisa, ia ter problema. Mas uma puta de boa. A gente gosta. E é muito louco, porque minha mãe me proibia de entrar no lugar, porque eu tirava as meninas do trabalho. Eu fui lá uma vez e ela falou assim, Nica, você não vai entrar. Eu falei, como não? Como não? Eu não vou entrar. Eu falei, não vai entrar. Eu trouxe a menina lá de Bauru, deu maior trabalho, paguei roupa, paguei tudo. 10 minutos que você conversou com a menina quer voltar para casa, quer voltar a estudar. Você está atrapalhando o meu negócio. E é muito louco. A bendita da resiliência que eu aprendi com o Tião Rocha, no CPCD, que é o Centro Cultural de Cultura e Desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha. E ele faz o trabalho de transformar tudo que você recebe. Tudo bem que ninguém é colchão. A gente sabe desses conceitos fechados, né, essa coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, tudo que eu sou hoje vem de tudo que eu sofri. Assim, foram as saídas que eu consegui ter e as transformações que eu consegui fazer da minha vida a partir da diversidade de ser quem eu sou e viver no lugar que eu vivi, na cidade de Campinas. Imagina. Eu acho que as suas feridas foram todas feitos pontos cirúrgicos e hoje você vai puxando eles para que essas O valor é esse, sou filha do velho. Muitos se resolve vai tirando bastante. justamente para que a sociedade entenda que esses pontos não fazem mais parte de si, mas a história sim. Sim, e essas cicatrizes, cada uma que eu tenho no meu corpo, elas fazem parte da trajetória do meu rio. Então, o jeito que eu vou contar aquela história, o que eu vou chegar. Então, terminando agora, porque eu sei que vocês têm muito tempo, eu queria que vocês tivessem a vontade para pegar com a produção, com a organização, meus contatos, meu telefone. Eu faço questão de continuar essa prova com vocês, se vocês quiserem. É um prazer entregar material, gente que a gente conhece, a Carla Alexandre, tanta gente boa que está por aí trabalhando para trazer conhecimento gratuito e democrático para todo mundo. Obrigada, gente.